Aleluia. Gálatas capítulo de número 6, versículos 7 e 8. Aleluia. A palavra de Deus aqui nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A palavra de Deus em Gálatas 6, os versículos 7 e 8, ao qual nós acabamos de ler, nos fala acerca de uma lei ao qual o próprio Deus estabeleceu sobre a terra e sobre o homem, a lei da semeadura. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que o homem plantar, o homem há de tirar da terra quando chegar o tempo da colheita. Se nós plantarmos o pecado e a destruição, certamente colheremos o pecado e destruição. Mas se plantarmos no Espírito, do Espírito colheremos vida eterna. A palavra de Deus, ela nos ensina de diversas formas acerca dessa lei da semeadura, de tão crucial que ela é para o bom caminhar do servo de Deus. Ela nos ensina de uma forma explícita, conforme acabamos de ler em Gálatas 6, e ela também nos explica ao nos demonstrar testemunhos de homens e mulheres que semearam e colheram. Nós temos vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que semearam tanto para o bem quanto para o mal e colheram tanto o bem quanto o mal. E nessa noite, o Espírito Santo nos leva a meditarmos no testemunho de uma dessas vidas. Uma mulher ao qual a palavra de Deus nos diz apenas que é uma mulher sunamita. 2 Reis 4, onde pedimos que os irmãos marcassem no início, é onde se encontra a história dessa mulher. E com essa mulher, nós aprendemos acerca do que devemos plantar se quisermos colher as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para a vida do homem. A mulher sunamita é uma mulher tremenda. A palavra de Deus não nos diz que ela fez grandes feitos ou que realizou grandes milagres, mas é uma mulher ao qual todos nós devemos tentar para o seu testemunho, se quisermos viver vidas vitoriosas, se quisermos colher abundantemente aquilo que Deus tem preparado para os seus servos. Na mulher sunamita, observamos uma mulher que estava sempre semeando. E quando observamos os poucos versículos que mencionam o testemunho dessa mulher, nós notamos que algo ao qual ela estava sempre a semear era a bênção. A mulher sunamita era uma mulher que abençoava, e abençoando, ela ia semeando. Provérbios 11, 25 nos diz que o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Creio eu que a mulher sunamita certamente havia lido essa palavra e compreendido isso, porque a palavra de Deus nos diz que quando Eliseu, profeta do Senhor, aquele mesmo discípulo de Elias, estava certo dia andando pelas ruas, ele foi intimado a comer na casa dessa mulher. E vejam o que o texto nos diz acerca disso. Em 2 Reis 4, versículo 8, a palavra de Deus diz que certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher
rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E para que possamos entender o que o texto está aqui falando conosco acerca do coração da mulher sunamita, precisamos partir para o hebraico para um momento, para observar o sentido dessa palavra constrangeu. Como assim Eliseu foi constrangido por essa mulher? No hebraico, a raiz dessa palavra é hasak, que significa firmeza ou rigidez. É uma palavra que às vezes é traduzida como apresentar força, a prevalecer, a endurecer, a ser resoluto ou a ser persistente. O que a palavra de Deus está nos aqui falando acerca desse episódio é que Eliseu certo dia estava passando pelas ruas em Sunem e essa mulher o avistou e o intimou a comer no seu lar de tal forma que ela foi dura com ele, ela persistiu com ele, ela insistiu com ele. Eu imagino o diálogo na minha cabeça, Eliseu talvez sem jeito, dizendo: não, que isso, pode deixar que eu vou dar o meu jeito. E ela: não, você é homem de Deus e você está com fome, que eu sei, entra aqui na minha casa, venha se alimentar. Eu não vou aceitar que você saia sem comer na minha mesa, eu vou me sentir ofendida, Eliseu, se você não vier se alimentar, se sustentar. Eliseu, deixa eu te abençoar, não tire esse privilégio de mim, Eliseu, não tire de mim esta oportunidade de semear a bênção na vida de um servo de Deus. Quando falamos da mulher sunamita, estamos falando de uma mulher que estava decidida a abençoar. Eliseu não pediu nada, Eliseu não se aproximou dela, Eliseu não disse: eu tenho fome. Está aqui na mulher sunamita uma mulher que procurou uma razão para poder ser bênção na vida de alguém. Oh, amados irmãos em Cristo, e quando ela encontrou essa oportunidade, ela insistiu em lhe abençoar. Irmãos, isso é algo que vem da parte de Deus, não é natural ao homem. O homem natural, pelo contrário, está procurando se esquivar de momentos que possam lhe importunar. O homem natural está sempre procurando alguma forma de sair fora desse pedido que foi feito a mim, de sair fora de ter que sacrificar por amor a alguém. Aqui estava uma mulher que não apenas tinha bom agrado em abençoar uma vida, mas ativamente procurava oportunidades de abençoar. Meus amados irmãos em Cristo, eu tenho plena convicção que há grandes coisas que Deus quer fazer na vida do homem, que muitas das vezes não se realizam, porque este homem e esta mulher não entendem o significado da lei da semeadura. Nós queremos colher as bênçãos de Deus, nós nos ajoelhamos e clamamos a Deus dizendo: Deus me abençoa, mas quando Deus nos concede uma oportunidade de abençoar alguém, fechamos os nossos corações. Nós queremos o bem de Deus, mas não queremos ser o bem de Deus na face da terra. Meus amados irmãos em Cristo, há uma hipocrisia nisso, no qual Deus não opera. A lei da semeadura, ela é clara: se você quer colher bênção, comece por semear a bênção. Talvez você conheça alguém que esteja passando por uma situação difícil. Não estamos falando só de dinheiro. Talvez alguém ao qual você possa oferecer uma carona para que possa caminhar para a igreja. Talvez alguém ao qual você possa oferecer-lhe cuidar do seu filho ou da sua filha enquanto possam ir trabalhar ou cuidar de algo.
talvez alguém com o qual você possa ser um companheiro de oração e interceder pelas suas vidas. Meus amados irmãos em Cristo, eu não sei as pessoas e as situações que Deus colocou ao seu redor. Eu sei que todos nós temos oportunidade de abençoar, se nós pelo Espírito olharmos para a causa daqueles aos nossos redor, e se nós formos decididos em abençoar, assim como foi a mulher sunamita, certamente encontraremos alguma maneira de ser bênção, O homem carnal, ele se fecha mediante uma palavra como essa, porque o homem carnal pensa que em ser bênção eu tenho apenas a perder, mas a palavra de Deus nos revela que em ser bênção eu estou acarretando bênçãos sobre a minha própria vida. É por isso que a mulher sunamita não era apenas uma mulher que estava decidida em abençoar, ela era uma mulher que não se cansava de abençoar. O texto nos diz que Eliseu já estava indo muito à casa dessa mulher. Toda vez que ele passava por lá, sempre que ele passava por lá, ele ia lá comer. E agora nos perguntamos, será que ela vai se sentir incomodada finalmente com isso? Será que ela vai virar para o seu esposo e dizer: nossa, eu ofereci uma vez, eu não pensei que toda vez ia ser isso? Será que ela vai virar para Eliseu e dizer: olha, Eliseu, se puder vir um pouco menos, porque, está ficando um pouco cansativo, está ficando um pouco demais. Olhe só para a atitude dessa mulher e veja qual foi a palavra dela quando ela virou-se para o seu esposo. Não foi para dizer como que nós vamos nos livrar desse homem, mas foi para dizer o seguinte a seu esposo: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Oh, glória, aleluia. Olha o coração dessa mulher, um coração voltado a abençoar, um coração que não se cansava de abençoar. Quando talvez tu e eu disséssemos no nosso interior: chega, já deu. No interior dessa mulher, ela apenas sentiu: como que eu posso abençoar mais ainda, porque agora esse homem está sempre passando por aqui, e eu tenho notado que quando ele passa por aqui, às vezes não tem onde dormir, às vezes não tem uma secretária onde possa ele escrever. Esposo, vamos construir aqui, um quartinho de tijolos para ele, e colocar uma mesinha em um cantinho para ele, e uma cama, para que quando ele vier, ele possa não apenas comer, mas também se alimentar e descansar. Uma mulher que não se cansa de fazer o bem. E vejam só o que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Gálatas 6:9 nos fala: não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, ser luz em meio às trevas é algo muito difícil. E é difícil porque nós temos que nos manter em estado de constante vigilância. Vigiai e orai, diz a palavra de Deus. Pastor, por que nós temos de ser tão vigilantes assim? Porque se nós não vigiarmos, nós vamos permitir que o entendimento do mundo penetre o nosso coração e roube as nossas bênçãos. O homem mundano, o homem carnal, talvez olharia para essa mulher sunamita, essa mulher que estava não apenas alimentando, mas ainda construindo um quarto para esse profeta. Talvez o homem carnal, muito possivelmente, olharia para essa mulher e diria: ela é boba, mulher idiota, está aí gastando seu dinheiro, está aí gastando suas forças, está aí gastando seu tempo. E o que ela está ganhando em troca? Não é assim que se deve viver, diz o homem carnal. A gente só deve fazer algo quando a gente recebe alguma coisa em troca, senão a gente está sendo idiota, diz o entendimento humano. E quantas vezes
se formos analisar sinceramente o nosso coração e os nossos atos, essas palavras também não penetraram no nosso coração. Quando Deus colocou alguém nas nossas vidas para que pudéssemos abençoar e ser luz naquela vida, quantas vezes nós não deixamos o mundo nos convencer de que, chega, eu não estou tirando vantagem nenhuma nessa situação, só estou perdendo. Chega. Irmãos, muitas das vezes nós começamos a plantar algo, nós damos início em uma convicção nova, nós passamos a abençoar uma alma nova, e nós, depois de algum tempo, paramos no meio do caminho, paramos antes de chegar à colheita. Dizemos, eu já chamei para a igreja, já não chamo mais. Já chamei, já cansei de chamar. Ela sempre diz, não chamo mais. Eu já ajudei uma vez, e agora está precisando de ajuda, de novo, já não ajudo mais. Aí sabe o que acontece, irmãos? Nós não nos enquadramos no si de Gálatas 6:9. Conforme falamos há algum tempo atrás, a palavra de Deus é uma palavra de sis. Deus promete a cada um de nós bênçãos, e bênçãos sem medidas, mas tem sempre um se. Se o meu povo se arrepender, se o meu povo se humilhar, se você abrir a porta, se você me buscar, se você clamar. E quanto a isso, quanto ao plantar a bênção, quanto a ser bênção na vida de alguém e colher, a palavra de Deus é clara em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E muitas das vezes nós não colhemos a bênção, porque Deus diz, olha, eu tenho uma bênção preparado para você, mas primeiro você vai ser uma bênção na vida de alguém, você vai ser uma bênção na sua igreja, você vai ser uma bênção nesse local, você vai ser uma bênção no seu trabalho, você vai ser uma bênção na vida dessa pessoa sem Cristo, você vai ser uma bênção na vida desse seu irmão em Cristo. E a gente começa, mas depois desanima. E aí Deus diz, olha, você não se enquadrou no si. O tempo de colher ia chegar, mas você desanimou. Irmãos, temos que plantar até o fim se quisermos colher fartamente. O segredo está em não se cansar. Em não se cansar. Iniciar um projeto é fácil, iniciar uma obra é fácil, iniciar-se no processo de socorrer e ajudar alguém é fácil. Mas Deus não nos chama a ser apenas iniciantes, Deus nos chama a persistir naquilo pelo qual Ele nos chama. Deus nos chama para ser incansável, assim como foi essa mulher sunamita, uma mulher decidida, uma mulher incansável. Deus tocou no coração dela uma vez, abençoe aquele meu servo, e ela estava decidida para o resto da sua vida ser uma bênção na vida daquele homem. Incansável. E mais, a palavra de Deus nos diz acerca da mulher sunamita, que ela é uma mulher que, além de plantar a bênção por onde ela andava, ela plantava também gratidão. A palavra nos diz que Eliseu chamou Geazi em certo ponto, em 2 Reis 4:13, e disse, então Geazi disse a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Eliseu, depois de tanto ser abençoado por essa mulher, falou, eu preciso abençoar, eu preciso ser recíproco, eu preciso fazer alguma coisa por ela, porque tanto ela fez por mim. Ele então chama Geazi e diz, Geazi, vá lá perguntar para ela, se por acaso a gente não pode se aproximar do rei e suplicar por algo para ela, para com o rei. Tamanha era
a influência de Eliseu como profeta de Israel, que até mesmo o rei inclinaria os seus ouvidos para ouvir se Eliseu chegasse e falasse: rei, tem uma mulher aí que está precisando de A, B, C ou D, vá lá, Deus, por favor, vá lá, rei, por favor, e faça algo por ela. Eliseu tinha essa influência, e Eliseu estava aqui proporcionando a esta mulher esta oportunidade. E sabe qual é a essência da resposta dela? Estou bem entre minha própria gente, graças a Deus, eu estou contente com o que Deus me deu. Eu estou contente, Eliseu, aqui no meio do meu povo. Eu estou contente, Eliseu, aqui com a minha porção. Oh, pastor, mas ela poderia pedir riquezas ao rei, ela poderia talvez pedir uma mansão ao rei, ela poderia pedir talvez até mesmo terras ao rei, mas aqui estava uma mulher grata por tudo que Deus já havia dado a ela e feito na sua vida. E talvez mediante a essa palavra nós olhemos para o início da história e digamos: ah, pastor, mas o texto diz que ela era uma mulher rica, não é? Pastor, é fácil ser grato quando a conta bancária está cheia. É fácil ser grato, pastor, quando está tudo bem, pastor. É fácil ser grato, pastor, quando as coisas estão correndo bem. Irmãos, quem dera que isso fosse verdade. Não menospreze a gratidão da mulher sunamita em meio à sua estação de bênção, porque muitas das vezes nós também vivemos estação de bênção e não demonstramos a mesma gratidão a Deus. No meio psicológico, chamam isso da viés da negatividade. Isso é a tendência humana, a tendência de todo ser humano de se lembrar mais de experiências negativas do que positivas, de se lembrar mais de ofensas do que de elogios, e de pensar mais em coisas negativas do que em coisas positivas. Quantas vezes que vemos isso? Às vezes, hoje em dia é muito famoso os blogueiros, as pessoas no Instagram fazem blog de suas vidas, e quantas vezes nós notamos que talvez alguém lá muito popular, cheio de comentários, todo mundo elogiando, todo mundo falando bem, aí vai uma pessoa lá e fala uma coisa negativa, e aquela pessoa vai e faz um vídeo inteiro, e estão dizendo que eu sou isso e aquilo e aquilo. Irmãos, não condene essa pessoa não, porque essa mesma natureza está em mim e está em você. A nossa tendência é essa. Quantas experiências boas nós já tivemos nessa vida? Quantas pessoas já nos elogiaram, já falaram uma palavra de bênção à nossa direção? Mas se formos ser sinceros, nós refletimos muito mais nas palavras negativas, nas vezes que nos ofenderam, nas vezes que nos caluniaram. Nós passamos muito mais tempo pensando nessas coisas. Irmãos, isso faz parte da nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, caída. Irmãos, nós somos propensos a isso. Meditem no seguinte: nós somos as pessoas mais ricas do mundo, financeiramente falando. Pastor, você diz isso porque você não sabe da minha situação. Não, eu digo isso porque eu sei da situação da maioria. Procure qualquer estatística sobre finanças mundiais e vocês vão ver que 50% do mundo não sabe se vai comer amanhã. Isso é, a metade dos habitantes na face da terra não sabem sequer se vão poder dar pão aos seus filhos amanhã. É uma preocupação real nesse exato momento de metade das pessoas vivendo nesse mundo. Nós fazemos parte da metade que não se preocupa com isso. Podemos talvez nos preocupar com o carro, talvez até mesmo com o aluguel, mas podemos andar descansados. Não, pão eu vou ter, nem que eu tenha que viver só de arroz e feijão. Passar fome eu não vou passar. Irmãos, estatisticamente isso significa que somos ricos. Somos tão ricos que não entendemos nem quão absurdo isso é, não ter que se preocupar em ter o que te comer amanhã. É algo que, se nós dissermos a metade do mundo, o queixo deles vai cair. O quê? Você não se preocupa com o que você vai comer amanhã?
Nossa, você deve ser muito rico. E somos, irmãos, somos muito ricos. Nós não sabemos o que é uma guerra. Pensem nisso, há menos de 100 anos atrás, ou seja, há muitos homens e mulheres vivos hoje que viram isso. Há menos de 100 anos atrás, bombas estavam caindo nesse continente, no que chamamos da Segunda Guerra Mundial. Milhões e milhões estavam morrendo nessa guerra terrível, e nós vivemos em um tempo de paz. Não sabemos o que é uma guerra. Nós não vivenciamos um instante de guerra. Não sabemos o que é o som de uma bomba caindo de um avião. Somos privilegiados nisso. Temos liberdade. No Afeganistão, há alguns anos atrás, quando os Estados Unidos tirou as suas tropas de lá, nós vimos nos jornais as mulheres aos prantos, chorando, dizendo: não, vai sair os Estados Unidos daqui, vai voltar o Talibã e nós não vamos ter mais direitos. E essa é a realidade hoje do Afeganistão e de tantos outros países pelo mundo afora. Opressão contra mulheres, opressão contra a religião. Em quantos países é proibido até mesmo a pessoa ter uma Bíblia? Sim, ainda nos dias de hoje há países no qual os homens estão tacando fogo nas igrejas cristãs. E nós temos liberdade, não sabemos o que é esse tipo de opressão. Temos saúde. Quantos que nesse exato momento têm uma doença terminal, são cegos, surdos, paralíticos, a única coisa que desejariam é ter a saúde que nós temos. Ah, pastor, mas eu tenho uma dorzinha aqui no cotovelo. Ah, pastor, mas eu tenho um negócio aqui. Tem pessoas que estão no seu leito de dor e olham para o nosso quadro de saúde e dizem: quem me dera poder andar, quem me dera poder ver, quem me dera poder falar. Nós temos pessoas que nos amam, temos pai, mãe, filhos, familiares. Quantos que não sabem o que é isso? E sobretudo nós temos a promessa de vida eterna. Oh, aleluia. Quantos vivem com medo da morte, irmão, enquanto tu e eu podemos dizer: morte, aonde está o teu aguilhão? Morte, eu não tenho medo de você, porque eu sei que em Jesus Cristo, ainda que morra, eu viverei. Glória, aleluia. Nós apenas vamos passar dessa vida para uma vida mais abundante, para uma vida mais abençoada ainda. Meus amados irmãos em Cristo, essa é a nossa realidade. Somos ricos, somos saudáveis, somos amados e temos um futuro brilhante em Jesus Cristo, um futuro de vida, uma vida eterna preparada para nós, meus amados irmãos em Cristo. Quantos na nossa mesma situação, irmãos, ao invés de glorificar, ao invés de adorar, vivem murmurando, porque nunca está bom o suficiente, estão sempre querendo mais isso ou mais aquilo, mas o Espírito Santo nos chama a sermos como a mulher sunamita, homens e mulheres que olham para a nossa situação, olhem para tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus nos deu, quão bom que Ele é, e dizermos: eu estou bem, graças a Deus, eu estou bem, entre minha própria gente, eu tenho fôlego, eu tenho 2 pernas para andar, eu tenho 2 olhos para ver, eu tenho boca e voz para falar de Jesus Cristo, eu tenho um Redentor que me perdoa e que me ama e que está preparando uma morada celestial para mim no céu. Como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Eu estou bem entre minha própria gente. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aí sabe o que a palavra de Deus diz acerca dessa mulher? Ouçam a palavra do Deus vivo em Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu
mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Meus amados irmãos em Cristo, quando somos gratos a Deus, sabe o que estamos fazendo? Semeando, 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 plantando, plantando, plantando. Obrigado, Deus, porque eu não sou digno, eu não merecia, mas irmão, você está na luta, você está na tribulação, a tua vida está complicada, mas eu tenho mais motivos ainda para agradecer do que eu tenho para murmurar. Então eu vou agradecer, eu vou agradecer, eu vou agradecer. Obrigado, Deus, porque tu és bom. Obrigado, Deus, porque tu me amas. Obrigado, Deus, porque tu tanto tens me abençoado. E Deus olha dos altos céus e se sente honrado com as nossas expressões de gratidão. Oh, aleluia. Deus se alegra conosco quando dizemos: estou bem entre minha própria gente. Semeamos, plantamos, assim como foi a mulher sunamita, sempre abençoando, sempre agradecendo, sempre abençoando, sempre agradecendo. Aí sabe o que a palavra de Deus me diz? Que de tanto ela abençoar e de tanto ela agradecer, Deus escolheu abençoar a mulher sunamita. Ela estava bem com a porção dela, pela própria palavra da mulher sunamita. Mas agora quem não estava bem era Eliseu. Oh, aleluia. Deus tocou no seu coração de tal maneira que ele não se contentou mais com aquela palavra. Da mesma forma que ela insistiu com ele, agora está ele aqui insistindo com ela. Da mesma forma que ela falou: não, eu não aceito que você passe pela minha casa sem aqui comer. Aqui está Eliseu virando-se para Geazi e dizendo: eu não aceito não abençoar a vida dessa mulher. Está vendo a colheita começar a acontecer? Ela plantou e agora vai colher aquilo que ela semeou. Eliseu vira-se para Geazi e diz: o que será que podemos fazer por ela? E Geazi diz: olha, eu tenho notado que ela não tem filhos e que o marido dela é idoso. Então Eliseu profetizou dizendo: essa mulher vai ter um filho pelo nome do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. E o versículo de número 16 nos diz que a resposta dela foi o seguinte: não, meu Senhor, não iludas a tua serva. Oh, homem de Deus. Irmãos, ela sequer conseguia acreditar o tamanho da bênção que iria chegar a ela. Sabe o que a palavra de Deus está aqui nos ensinando? Que quando nós semeamos a bênção e quando nós semeamos a gratidão, a bênção de Deus nos alcança, e ela é mais alta ainda do que nós podemos imaginar. Se você crê nessa palavra, glorifique o santo nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom e Ele nunca vai ficar em dívida com homem algum. Não há nada que você possa fazer que Deus não te dará mais, muito mais ainda do que você rendeu. Essa é a natureza do nosso Deus. Ela estava lá semeando, e Deus estava lá só olhando e dizendo: na dívida com essa mulher eu não vou ficar não. Ela está abençoando muito, ela está fazendo a minha vontade muito. Deixa comigo que eu tenho preparado uma bênção que ela nem consegue imaginar. É assim que Deus faz contigo. É assim que Deus faz contigo. Quando o Espírito Santo bate a porta dizendo: faça a vontade de Deus, seja uma bênção, deixa Deus te usar. É porque Deus já está esperando. Deus já está dizendo: quero ver se vai abençoar. Porque à medida que ela abençoar, à medida que ela permitisse ser usado, à medida que Ele deixar eu usar, eu tenho muito mais preparado aqui para devolver. Oh, aleluia. Glórias a Deus nas alturas. E aí nós nos lembramos de Provérbios 11:25, que diz: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A prosperidade chegou à casa da mulher sunamita, o alívio chegou à casa da mulher sunamita. A profecia se realizou, e 1 ano depois o menino nasceu, e o menino cresceu, e o menino foi a alegria do lar. Oh, aleluia.
Mas a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que há um tempo para tudo, há tempo de plantar e um tempo de colher. E nós vimos a mulher sunamita no seu tempo de plantar, plantando bênção e gratidão. E nós vimos ela no seu tempo de colher, colhendo aquela alegria que ela nunca imaginava que teria, aquele filho, aquela criança dentro do seu lar. Mas de repente ela entra mais uma vez em uma nova estação. Pois passa-se alguns anos e o menino adoece. Ele corre ao pai dizendo: pai, minha cabeça, minha cabeça. E o pai diz ao servo: leve para a mãe dele. E o menino vai para a mãe, e lá no colo da mãe o menino morre. É tempo de voltar a semear. E essa mulher que estava tão acostumada a semear bênção e semear gratidão, ela pega uma semente nova, uma semente chamada fé. Oh, aleluias! E ela prepara-se para começar a semear. Chegou o tempo da semeadura mais uma vez. O que a gente vai plantar hoje? Hoje a gente vai plantar fé. Hoje a gente vai plantar fé. O menino morreu. E qual foi a reação dela? O versículo de número 21 nos diz que ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Não foi na cama do menino, não foi na cama dela. Vejam só a mulher plantando a fé. Ela colocou o menino na cama do homem de Deus, aquele mesmo quartinho que tinham construído com as suas próprias mãos, aquela mesma cama que tinham separado e dito: quando o profeta que vier, ele vai dormir ali. Ela deita o menino, oh glória, aleluia! Ela deita o menino naquela cama como ato profético, oh aleluias. Quem me ver pode achar que eu sou louca, mas não sou, eu estou semeando. Eu estou semeando, aleluias. Ela deita o menino lá naquela cama, porque se aquele menino for ressuscitar da morte, se aquele menino for viver mais uma vez, será pelo poder do Deus Altíssimo. E ela sai daquele quarto e chama o seu marido, e ela diz a ele: eu preciso de um servo e uma jumenta, eu preciso ir falar com aquele homem de Deus. Eu vou e volto logo depressa. Irmãos, ela sequer conta ao marido que o menino havia acabado de falecer. E ele pergunta então para ela: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe, não se preocupe. Oh, aleluias. A palavra de Deus me diz que ela parte para o Monte Carmelo, em direção de Eliseu. Avistando-a de longe, Eliseu envia mais uma vez o seu servo Geazi, e ele se aproxima da mulher com uma pergunta. No versículo 26, está tudo bem com você? Pergunta Geazi. Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi dizendo: está tudo bem. E talvez nós lemos isso pensando: essa mulher só pode ter algum tipo de problema. 2 vezes ela disse que está tudo bem para o marido: não se preocupe. Para o servo aqui: está tudo bem. Não está tudo bem não, mulher. Seu filho acabou de morrer. Não está tudo bem não, mulher. Você devia estar desesperada. Não está tudo bem não, mulher. E eu parece que consigo ouvir a voz da mulher respondendo, dizendo: mas vai ficar tudo bem, no nome do Deus Todo-Poderoso, em quem eu tenho crido. Semeie fé, irmão. Tá tudo bem, tá sim, em nome de Jesus. Mas você tá na luta, mas Deus está trabalhando. Eu sirvo o Deus do impossível. Eu sirvo o Deus que abre porta onde não há porta. Eu sirvo o Deus que faz o mar se abrir. Eu sirvo o Deus que pode visitar o meu filhinho lá naquela cama e fazê-lo levantar e sair com vida. Oh,
aleluias. Se eu tenho um Deus, oh, aleluias, e se o meu Deus reina e governa, então tá assim, tudo bem, oh, aleluias. Chegando a Eliseu, ela suplica a ele que venha até a sua casa. O menino já morreu. Dizem no mundo, que enquanto há vida há esperança. A vida já se foi. E mais uma vez o entendimento humano diria: chega, acabou, não tem mais esperança, não tem mais o que possa fazer. Mas a mulher sunamita nos ensina, a palavra de Deus nos instrui. Oh, aleluias, o menino morreu, mas podemos semear. Podemos semear a fé. Semeie fé, meus amados irmãos em Cristo. Acredite que o mesmo Deus que operou através de Elias e operou também através de Eliseu, opera ainda nos dias de hoje através do poder do Espírito Santo e realiza ainda milagres, milagres, milagres. Se nós escolhemos a bênção, quando nós plantamos a bênção, o milagre nós colhemos quando plantamos a fé. Oh, aleluias. Tem gente querendo milagre, mas não querendo plantar fé. Quando você estiver semeando fé, irmãos, aqueles ao teu redor vão achar que você enlouqueceu. Quando você estiver semeando fé, irmãos, o mundo vai dizer que você vive no mundo da fantasia. Quando você estiver semeando fé, não será natural aos olhos do homem natural, porque é algo sobrenatural que o Espírito Santo está operando em você e através de você, e o fruto será sobrenatural. Porque ela semeou com fé e ela colheu o milagre. Os versículos 33 a 37 nos dizem que Eliseu entrou naquele quarto, o menino estava morto, e ele saiu daquele quarto dizendo: mulher, pegue seu filho. Oh, aleluias. E ali mesmo ela adorou, e ali mesmo ela jubilou, e ali mesmo ela se alegrou, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele disse que se tu plantares, tu irás colher. Meus amados irmãos em Cristo, oh, aleluias, o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite. Ele fala conosco, que nós abramos os nossos ouvidos à voz de Deus, que calemos o nosso entendimento ao entendimento humano. O homem pode estar zombando de ti, dizendo: para quê? Para que você está indo tanto para a igreja? Para que essa fidelidade toda? Para quê? Para que esse serviço todo? Para que esse sacrifício todo? Eu estou vendo você orar. Para que tudo isso? Você está até magro de tanto jejuar. Para que tudo isso? Isso é exagero. E Deus está olhando, dizendo: semeie mais, semeie mais, semeie mais, porque você está preparando o milagre. Oh, aleluia. O trabalho do servo de Deus não é em vão. O trabalho do servo de Deus não é em vão, porque o nosso Deus é real. Assim como o pastor Alberto ministrou aqui nessa noite. E tem homens e mulheres que não entendem o que é isso, caminhar para a casa de Deus. Nós nos alegramos em caminhar para a casa de Deus. Sabe por quê? Porque nós entendemos que há um Deus que é digno do nosso melhor, que é digno de tudo. Mas também entendemos que se quisermos alcançar a bênção, e se quisermos alcançar o milagre, não é dando a voz ao mundo. O mundo vai dizer: ignora tudo isso, vá trabalhar, ignora tudo isso, vá se matar de trabalhar, faz investimentos na bolsa de valores, e faz isso, e faz aquilo, e estude sobre finanças, e se empenhe mais na sua área de profissão, e isso e aquilo. Amados irmãos em Cristo, você pode fazer tudo isso, mas se você quer experimentar a bênção de Deus, não é seguindo o conselho do homem, é colocando o joelho no chão, é se prostrando diante do Deus
Deus vivo e perguntando a Deus: Pai, quais são as sementes que tu queres que eu semeie hoje? Aí sim tu colherás muito mais do que o mundo pode oferecer. O mundo pode oferecer muita coisa a muita gente, e eu tenho visto na minha vida, eu tenho visto no meu tempo como pastor, eu tenho visto no meu tempo na face da terra, muita gente rica tomando remédio de depressão, muita gente rica tirando suas próprias vidas, muita gente vivendo dentro de mansão e deitando a cabeça para dormir e chorando no travesseiro por causa do vazio que sente no seu interior. E eu tenho visto também, irmãzinha e irmãozinho que mora lá na favela, que mora na sua barraquinha, mas quando você entra na barraquinha, você sente paz, você sente alegria, você sente júbilo. Oh, aleluias! É o poder do Espírito Santo, é Deus que trabalha, é Deus que faz, porque onde está o servo de Deus, não importa a circunstância, a vida, a paz, a júbilo, a alegria. Porque o servo de Deus está sempre colhendo, sempre plantando e sempre colhendo, sempre plantando e sempre colhendo, plantando a bênção, colhendo a bênção, plantando a fé, colhendo o milagre, plantando gratidão, colhendo bênção. Oh, glória, glória, aleluias. Já estamos finalizando, irmãos. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está aqui nessa noite e Ele te convida a semear a fé. Salmo 126:5 nos traz uma promessa dizendo que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Oh, glória, aleluias. Mediante a essa promessa, eu gostaria de convidar a amada igreja de Jesus Cristo a se pôr de pé. Oh, aleluias. E eu gostaria de convidar a amada igreja nessa noite, nesse momento, a semear juntamente comigo. Irmãos, vamos juntos semear. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, talvez seja dentro da sua família, com seu filho, com a sua filha, no seu matrimônio, no seu trabalho, a sua vida financeira, o seu quadro de saúde, eu não sei, mas Deus sabe, e o Espírito Santo está aqui hoje e te convida a semear. Então nesse momento, igreja, vamos abrir a nossa boca e em oração semear gratidão, agradecendo a Deus porque nós estamos aqui, e vamos em oração semear a fé com a nossa boca, com a nossa voz, dizendo: Senhor, a minha causa é impossível, mas Tu és o Deus do impossível. Semeie nesse momento, igreja, em nome de Jesus. Juntos semeamos diante do